A dopamina de hoje é para você que tem se distraído com os problemas que estão à sua frente. Quantas vezes você tem olhado para o problema e não tem conseguido ver o Deus que te sustenta diante dessas adversidades? Mas hoje eu convido você a abrir o seu coração e a permitir que a palavra do Senhor traga a você um direcionamento e um despertar para que as distrações não encontrem mais um lugar na sua vida. Se você deseja viver isso na prática e parar de se distrair com os problemas, eu convido você a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vir comigo viver esse tempo de devocional. Seja bem-vinda, conquistadora, a mais uma dopamina do dia. Glória a Deus por você que está aqui junto comigo. Seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora, está conhecendo o canal, também seja bem-vinda. Já se inscreva aqui, habilita o sino de notificação. Aqui é um lugar onde você aprende a palavra do Senhor de maneira prática para a sua vida e se torna uma mulher sábia em seu posicionamento. Coisa maravilhosa, né? Saber a palavra, mas viver a palavra. É isso que transforma a nossa vida e as nossas dopaminas que acontecem de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, têm esse propósito. Então, se você ama a palavra do Senhor e quer se tornar uma mulher sábia e posicionada em suas ações, fique aqui comigo. E hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que mais acontece no nosso dia a dia, que são as distrações em meio aos problemas. Quantas vezes, diante de tantas situações que nós enfrentamos, ficamos completamente perdidas por conta dos problemas que enfrentamos? Às vezes, são tantos problemas que nós não conseguimos enxergar Deus em nenhuma das situações. E isso, nós vamos ver que a própria palavra nos traz esse alerta. Então, se você quer realmente aprender a enxergar Deus, mesmo nos momentos difíceis, eu convido você a ficar atenta a tudo que será dito aqui. E já praticar o quê? O OPA. Aqui nós temos um lema: ouvir, pensar e agir. Essas 3 coisas, elas são necessárias para que você não fique só na teoria. Porque o meu propósito aqui não é te ensinar teoria. Eu não estou aqui para te ensinar teoria, eu estou aqui para te ensinar a prática da palavra. Como pegar essa palavra que você vai receber aqui e colocar hoje mesmo em ação em sua vida. Então você vai sair daqui em nome de Jesus aplicando o conhecimento que você receberá. Então vamos mergulhar juntas e entender como sair dessas distrações? Inclusive eu já deixo para você a dica de não perder as próximas dopaminas, porque ao longo dos próximos dias o Senhor colocou fortemente no meu coração para trazer algumas distrações que têm impedido você e eu a vivermos o propósito do Senhor em nossas vidas, o melhor de Deus para as nossas vidas, porque as distrações é o principal foco do nosso adversário. Ele muitas vezes não precisa atacar a gente, não precisa fazer nada, só nos distrair. E quando nós deixamos essas distrações entrarem, nós realmente perdemos oportunidades. Mas você que vai ficar aqui acompanhando as dopaminas, vai ficar atenta, não deixará mais as distrações entrarem em sua vida e, consequentemente, você vai ter testemunhos para contar de uma transformação em sua história. Então, se você puder, abra sua Bíblia na nossa leitura base de hoje. A nossa leitura base de hoje está lá em Isaías, capítulo 40, e eu quero ler com você a partir do verso 27. E esse é um texto muito conhecido, provavelmente você já leu ou já ouviu e até já cantou em algumas canções. Então preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não fica cansado e nem exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero orar com você para que o seu coração esteja aberto para receber essa instrução do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigada por ter esta oportunidade, Pai.
em nossas vidas e em podermos aprender mais da sua palavra. Obrigada por me permitir compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. A minha oração é que essa conquistadora que está aqui comigo, ouvindo essa palavra, saia daqui aplicando o conhecimento prático do que o Senhor transbordará em nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor venha trazer clareza, direção e respostas aos nossos corações. Me capacita a falar o que está em seu coração e que tudo que seja dito possa trazer, Pai, direcionamento e decisões para as nossas vidas. É dessa forma que eu apresento ao Senhor e peço que nenhuma distração tenha lugar em nossas vidas para que possamos viver a verdade da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadoras, como eu disse, esse é um texto muito conhecido, principalmente no verso 31, onde fala sobre sermos renovados. Quem é que não quer viver o que está escrito no verso 31? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam. É maravilhoso a gente pensar isso, né? É incrível a gente viver. Mas tem um porém. Nós queremos viver o que está escrito aqui, mas nós não entendemos que para viver o que está escrito aqui, nós precisamos ter atenção ao que foi dito anteriormente. Porque anteriormente, no verso 27, vocês percebem que ele começa fazendo uma pergunta? Por que vocês se queixam? Por que vocês reclamam? E até ele coloca a maneira como o povo de Israel reclamava e se queixava diante da circunstância que eles estavam enfrentando. E quantas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa? Passamos por situações difíceis, e no meio da situação difícil começamos a olhar mais para o problema, mais para a dificuldade do que para o nosso Deus. E com isso começamos a questionar. Porque quanto mais você olha para o problema, é claro que ele vai se tornar maior. É claro que ele vai ganhar notoriedade em sua vida e você vai começar a mais enxergar o problema do que o próprio Deus agindo em sua vida. E é por isso que o profeta ele fala assim: vocês será que não conseguem entender quem é o Deus de vocês? E eu acho interessante que ele traz, inclusive, o apontamento de quem é o Deus do povo que estava ali questionando. E o mesmo estamos aprendendo hoje. E o Senhor está trazendo essa palavra para o meu coração e para o seu coração. Será que nós não conseguimos entender o Deus a quem servimos? Porque o Deus a quem servimos é o Deus que não se cansa, é o Deus que não fica exausto, é o Deus que criou todas as coisas. Ou seja, tudo está no controle dele. Mas, quando nós apenas olhamos para o problema, o que nós vamos enxergar? Problema. Quanto mais você olha, mais você enxerga o problema. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Quando você começa a pesquisar ou a pensar em alguma coisa específica, parece que aquilo não sai do seu campo de visão. Você já percebeu isso? Vamos trazer um exemplo. Imagina que você decide comprar um carro no modelo bem específico. Parece que todas as vezes que você sai na rua, você sempre vai encontrar um carro daquele modelo e muitas vezes até da cor que você quer comprar. É ou não é assim? Já aconteceu? Sabe por que você começa a ver aquele carro em todo lugar? Não é porque de repente começou a surgir. É porque agora os seus olhos estão focados naquilo. Então sua atenção foi direcionada para aquilo. E é natural que agora você só consiga ver aquele carro, porque sempre esteve ali. Mas por você olhar outras coisas e não estar focada naquele carro, naquele modelo, você nunca reparou. Você consegue entender? Isso é natural e é comprovado cientificamente que há realmente uma percepção maior quando nós começamos a observar uma coisa e aquilo começa a ser repetido constantemente em nossas vidas. Agora, quando nós trazemos para o problema, não é diferente. Quanto mais você vê problema em tudo. Tudo se torna um problema. Você já percebeu? Você começa a ver um problema aqui, depois você já está vendo um problema ali, e quando você pensa que não, a sua vida inteira é um grande problema. É por isso que Isaías está trazendo esse entendimento para o povo. Vocês estão questionando, vocês estão lamentando e vocês estão dizendo até que Deus não se importa. Mas realmente é Deus ou vocês que não estão entendendo quem é o Deus de vocês? Porque o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele é forte, ele é poderoso, ele não se cansa. Nós nos cansamos, nós ficamos exaustos. Ele traz até o exemplo do jovem, que é o vigor puro, né? Mas ele também se cansa, ele também fica exausto, ele também se frustra.
Mas mesmo o jovem que se frustra e fica cansado, o Deus que nós servimos, não. Então aqui fica pra gente algumas reflexões importantes para o nosso dia. E eu quero que você saia daqui entendendo exatamente isso. A primeira coisa eu quero que você entenda é que nem sempre o Senhor vai te livrar de um problema que você enfrenta. Aqui nós vemos que Isaías não está dizendo que Deus livra da situação. Pelo contrário, ele está dizendo que Deus renova as forças de quem espera no Senhor. Então quer dizer que eu vou passar pelo problema, tem momentos que Deus não vai me livrar do problema, mas uma coisa eu posso ter certeza. Se eu olhar para Ele, se eu focar nele e se eu esperar nele, eu terei o quê? As minhas forças renovadas. Consegue entender? Mas não para por aí. Porque o maior milagre não está no livramento. O maior milagre está em você ser renovada por Ele, sustentada diante das adversidades. Nós queremos muito viver os livramentos do Senhor, né? Quantas vezes a gente ora, Senhor, me tira desse problema? Inclusive a oração do Pai Nosso tem esse direcionamento. Livra-nos do mal. Nós queremos o livramento. Não é errado querer o livramento. Mas nós também precisamos entender que o mesmo Deus que nos livra, Ele também está conosco quando Ele não nos tira do problema. Não é isso que o salmista fala no Salmo 23? Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por que nós não vamos temer? Porque a tua vara, o teu cajado consolam, ou seja, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. É isso que nós precisamos entender. Quando um grande problema se instaura em nossa vida e que Deus não nos livrou dele, isso não quer dizer que Ele não está. Isso não quer dizer que Deus não viu. Isso não quer dizer que Deus te ignorou. Pelo contrário, Ele está te levando a experimentar o maior milagre, que é o milagre de tê-lo ao seu lado, te sustentando e te fortalecendo diante dos problemas. Então, quando Ele não te livrar, Ele vai te sustentar, mas Ele nunca vai te abandonar. Guarde isso em seu coração. E nós também precisamos ter o entendimento que os maiores testemunhos não foram gerados, muitas vezes, no livramento, mas foram gerados na perseverança, no sustento, na transformação do cenário. Os maiores testemunhos que nós vemos são de pessoas que não foram poupadas do problema. Pelo contrário, tiveram que passar. Mas elas suportaram até o fim. E a vitória foi maior. A transformação foi maior. O próprio Jesus é esse nosso exemplo. Deus não o poupou. Deus não poupou nem o seu próprio filho da morte de cruz. A morte de cruz foi necessária. Deus não o livrou da morte de cruz, mas foi através de uma morte de cruz e da sua ressurreição que nós podemos hoje dizer que temos vida, porque não foi livre da morte de cruz, mas ele foi transformado em o nosso Salvador em meio à sua morte de cruz e à ressurreição. O maior milagre não está em muitas vezes sermos livres de um problema, mas está em vivermos o processo até o fim, para vermos o fruto do nosso tempo de processo e da nossa espera. Então hoje, tire essa distração de olhar para o problema como se fosse para te destruir. Porque o inimigo quer que você olhe para o problema e veja só o problema. Porque quando você olhar para o problema, você não consegue olhar para Deus. Então, não estou dizendo que você tem que ignorar o problema, não. Porque a fé, ela não ignora os fatos. A fé, ela entende os fatos, mas ela coloca os fatos diante do Senhor. E sabe que se ela precisa passar por aquela situação, é porque existe propósito. E o propósito revelará uma glória ainda maior. E aí eu te pergunto, você vai continuar olhando para o problema? Ou você vai olhar para o seu Deus? Se assim como eu, você decidiu a tirar essas distrações dos problemas que tem aí roubado a tua alegria e decidir olhar para o Senhor,
olhar para aquele que te sustenta e que te mantém de pé. Eu convido você a escrever a seguinte frase como uma confirmação dessa palavra em seu coração. E não é uma frase aleatória, não. É algo que eu quero que você coloque com fé, comenta aqui embaixo, coloca no seu caderno também, para que você possa testificar e viver esse seu compromisso. E você vai escrever assim: Senhor, me faça olhar para ti. Não me deixe desviar os meus olhos de ti. Senhor, me faça olhar para ti, mas não me deixe desviar os meus olhos de ti. Assim como Pedro, que quando ele começou a andar pelas águas, mas ele ficou olhando a tempestade que batia forte, ou o vento, ou a água, enfim, as circunstâncias ao redor. Quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, ele começou a afogar. E ele começou a se afundar, mas ele lembrou que Jesus podia salvá-lo. Talvez em meio aos problemas você perdeu o foco, mas você pode dizer: Jesus, me socorre. Então Jesus vai te levantar, te colocar de volta no lugar e falar: filho, olha para mim, foca em mim e anda comigo, porque eu te ajudo a andar por sobre as águas. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. E aí? Será que hoje você precisa parar de olhar para o problema? A forma prática de viver isso hoje é não ficar dando atenção ao problema. Então hoje você vai viver a tua vida, o teu dia, como se o problema já estivesse resolvido. Porque realmente está, porque você está no Senhor. O problema já está resolvido. Então para de ficar de qualquer jeito. Então vai se preparar para o dia. Começa já se posicionando hoje com alegria. Vista uma roupa que traz alegria para o teu coração, que mostra que você está confiando no Senhor e vive o teu dia com intencionalidade. Vive o teu dia como alguém que não tem problema, que o problema está no Senhor. Porque o problema que você enfrenta hoje, ele é pequeno, perto do seu Deus. E aí, você topa fazer isso? Então vai lá, se prepare para o dia, vive o teu dia de forma intencional. E eu também te espero hoje, meio-dia, porque hoje é quarta-feira e toda quarta, meio-dia, nós temos aula do OPA, que é o nosso tempo de desenvolvimento pessoal aqui. Eu trago aulas de marca pessoal, comunicação, para você que deseja começar a expressar com mais autoridade aquilo que você carrega. Porque não adianta Deus transformar o nosso interior se as nossas atitudes no nosso dia a dia não demonstram isso. Então, se você quer aprender a viver na prática, e ao longo desse mês nós estamos falando sobre comunicação no relacionamento, então se você quer transmitir sabedoria em suas comunicações dentro dos seus relacionamentos, não perca a nossa aula de hoje. Eu te espero daqui a pouquinho para vivermos isso juntas ao vivo aqui no canal. E você, não se esqueça que amanhã nós temos mais uma dopamina para continuar aprendendo a tirar as distrações de nossas vidas. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!